choice. Make your choice. Make your choice. Klára Mauerová nasceu em Kuřim, na Tchecoslováquia, em 1975 e sempre apresentou sinais de ser uma criança meio desajustada. Ela tinha uma obsessão pelo universo místico e sempre afirmava estar destinada a cumprir uma missão designada por Deus. E a sua irmã mais nova, Katerina, apresentavam sinais semelhantes. As duas viviam fantasiando sobre os grandes feitos que elas iriam fazer quando chegasse a hora. Klára se tornou uma mulher adulta e chegou a frequentar a universidade, mas nunca se libertou das suas obsessões pseudo-religiosas. Ela saiu da casa dos pais e foi viver com um homem no qual, segundo as suas declarações, ela teve uma tórrida vida sexual. E com ele ela teve 2 filhos, o Ondřej e o Jacob. Mas devido ao caráter doentio e violento da Klára, esse casamento não durou muito tempo e depois da separação ela ficou com os filhos. Mas apesar dessas excentricidades que ela tinha, ela era uma boa mãe, cuidava das crianças, zelava por elas. Só que com o tempo a solidão foi falando mais alto e ela convidou a irmã mais nova, a Katerina, para ir morar com os 3. Na universidade, Klára e Katerina conheceram Bárbara Skrilová, uma mulher de 33 anos que tinha uma rara doença glandular que fazia com que ela tivesse a aparência de uma menina de 12 anos. E ela frequentemente se aproveitava disso para se passar como menor de idade para fugir de alguns problemas ou de algumas sanções legais. A Bárbara, inclusive, chegou a ser adotada por um casal que pensava que ela fosse uma criança, mas devido a esse caráter violento e personalidade duvidosa, ela passou a maior parte da vida internada, recebendo tratamento psiquiátrico, mas ela sempre conseguia fugir. A presença de Bárbara na vida de Klára e Katerina mudou tudo. A personalidade fanática das duas foi completamente aflorada pela presença da nova amiga e, de acordo com o psiquiatra que atendia a Bárbara, ela tinha um grave distúrbio de identidade, então, ora ela agia como uma mulher madura de 33 anos mesmo, e ora ela agia como uma criança de 12 anos. Por influência da Bárbara, as 2 irmãs entraram num culto chamado Movimento Graal, que afirmava ter milhares de seguidores ao redor do mundo. E esse culto se baseava nas escrituras recolhidas das mensagens do Santo Graal, que dizia que, através das boas atitudes, o homem conseguiria chegar ao paraíso. Mas a realidade era outra. Um dos preceitos desse grupo era que os integrantes estavam livres de tabus sociais, como o incesto, a antropofagia e até mesmo o homicídio. Todos recebiam ordens de um líder desconhecido a quem se chamava de doutor, e ele se comunicava com os integrantes apenas através de mensagens de texto enviadas por celular. E o doutor apoiava a escravidão, o maltrato infantil e a promiscuidade sexual em razão de um suposto sentido libertário. Graças à influência de Bárbara, a Klára raspou os cabelos e a sobrancelha, passou a se vestir com farrapos e parou de tomar banho. E a Katerina, a irmã dela, apoiava todas as atitudes da Klára e da Bárbara. Quando a Bárbara estava tomada pelo lado infantil da sua personalidade, ela sentia muitos ciúmes dos filhos da Klára. E, aos poucos, ela começou uma sutil campanha contra eles, acusando os meninos de se comportarem mal, de quebrarem as coisas. Então, a Klára passou a castigar seus filhos cada vez mais. Só que a frequência dessas acusações também foi aumentando. E então isso fez com que a Klára fosse pedir conselhos logo a Bárbara, a causadora de tudo,
que sugeriu que a Clara construísse uma jaula de ferro para prender as crianças. A jaula foi construída por um ferreiro da localidade e eles trancaram os meninos na jaula e os colocaram no porão. E lá eles ficavam o tempo todo despidos e recebiam comida apenas através das barras. E eles não sabiam, mas eles ficaram ali por mais de um ano nessa situação. Bárbara deu novas instruções que as irmãs seguiam ao pé da letra. Começaram a torturar as crianças com queimaduras de cigarro nos braços e nas pernas. Quando elas recebiam visitas, elas amarravam e amordaçavam as crianças e, através das barras de ferro, elas as espancavam e davam choques elétricos. Eles ficavam nus o tempo inteiro e, mais ou menos uma vez por semana, uma delas ia lá para jogar um balde de água neles para lavá-los. E eles dormiam no chão, sem cobertas, junto à sua urina e excrementos. Às vezes elas lhe davam o que comer ou não, e se eles chorassem ou reclamassem, eles eram golpeados através das barras. Um dia, Bárbara teve uma ideia. Então começou a alimentar os meninos de forma abundante. Eles aumentaram de peso, então a Clara pegou uma faca afiada, desceu ao porão, pediu para que o Andrés esticasse a perna. A Bárbara e a Caterina seguraram o membro do menino e a Clara foi tirando pedaços da carne da criança enquanto ele gritava de dor e desespero. Após cortar vários pedaços de carne, as três comeram esses pedaços ali mesmo na frente dos meninos, sem se importar com aqueles gritos de horror que vinham deles. O outro irmão Jacob permaneceu desesperado por um mês porque ele sabia que o próximo seria ele e não foi diferente. Um mês depois, a sessão de canibalismo foi com ele e a Clara cortou vários pedaços da carne de seu braço. A partir desse momento, todo mês, esse sangrento ritual acontecia. As três desciam até o porão, cortavam pedaços da carne dos meninos e comiam ali mesmo na frente deles. Mas a Bárbara, não satisfeita, querendo controlar ainda mais as crianças, pediu para que a Caterine comprasse uma dessas câmeras que eles deixam nos quartos dos bebês para poder assistir enquanto as duas torturavam os meninos. E assim se fez. Mas o que aconteceu era que o vizinho tinha o mesmo aparelho, então ele recebia o sinal da câmera dos meninos. Esse vizinho então gravou um vídeo e levou a polícia. Em 10 de maio de 2007, os policiais entraram, arrombaram a casa e Clara e Caterina correram para se pôr na frente da porta do sótão. Então foram presas e então os policiais arrombaram os cadeados e as fechaduras da porta do sótão e encontraram ali o completo terror. O fedor de sangue, fezes e urina era insuportável. O chão era pegajoso e nas paredes tinha marcas de sangue seco. Um dos meninos estava desmaiado e o outro estava em estado de choque. Os dois apresentavam feridas horríveis ao redor do corpo, feridas apodrecendo e outras em carne viva. Parada na frente dos meninos tinha uma outra criança, uma menina de uns 12 anos segurando um ursinho, e essa menina disse que era filha adotiva da Clara. E enquanto os policiais faziam um certo esforço para abrir aquela jaula de ferro, essa criança acabou fugindo e essa era a Bárbara. O caso foi um escândalo. As crianças foram hospitalizadas, mas um deles não resistiu. O outro pôde declarar em juízo contra sua mãe e sua tia, narrando os horrores que eles tinham vivido naquele sótão durante mais de um ano. As duas mulheres responsabilizaram a Bárbara e, quando a polícia deu voz de prisão a ela, não a encontraram. Bárbara já tinha fugido para a Noruega, onde assumiu outra identidade falsa. Ela dizia se chamar Adam e ser um menino de 13 anos
que foi adotado por um casal norueguês e passou a frequentar inclusive a escola primária. Passou quase um ano até que a polícia encontrasse Bárbara na Noruega e ela foi presa diante do olhar confuso dos seus pais, que não entendiam porque um menino de 13 anos estava sendo preso como se fosse um criminoso. E quando os policiais contaram que não se tratava de um menino de 13 anos e sim de uma mulher de 36, o casal entrou em choque. Bárbara foi então extraditada para a República Tcheca, onde foi julgada junto com a Clara e a Caterina. E a Clara declarou em juízo que aconteceram coisas horríveis e que ela própria não se dava conta de como tinha permitido que aquilo tudo tivesse acontecido. As duas irmãs alegaram que a Bárbara havia feito uma espécie de lavagem cerebral nas duas e que elas não tinham noção do que faziam enquanto torturavam os meninos. Em março de 2009, o Tribunal Superior condenou Clara a 9 anos de cárcere e 10 anos para sua irmã Caterina. A doença de Bárbara e a sua estranha personalidade inspiraram a personagem do filme A Órfã, e eu já postei o trailer aqui no canal. É um filme bem conhecido, vocês já devem ter assistido, e se ainda não assistiram, vale a pena correr atrás, é um filme bem legal. E então é isso, semana que vem.